Olá, nós vamos então dar início hoje ao conteúdo do cuidado de enfermagem ao paciente em choque. Esta aula ela é uma continuidade praticamente da avaliação hemodinâmica que nós já tivemos, e aquele conteúdo vai ser fundamental para que nós possamos compreender então os diversos tipos de choque que nós vamos estudar hoje. Eu optei em fazer diversos vídeos menores dos diferentes tipos de choque para não ficar muito carregado, muito pesado, e que vocês possam então distinguir adequadamente as diferenças de cada um. Como exercício dessa atividade, na aula síncrona, nós vamos trabalhar no infográfico com os diferentes tipos de choque e daremos sequência então ao cuidado relacionado lá no caso clínico. Nós vamos aprofundar o caso clínico, no qual o paciente então vai evoluir para choque. Também deixei esse material para vocês poderem fazer a impressão lá no Moodle. A nossa agenda então do conteúdo que diz respeito aos cuidados de enfermagem ao paciente em choque relacionam-se ao conceito do que é o choque, a fisiopatologia, que nós vamos abordar de um modo geral e depois especificamente cada tipo de choque, a classificação do choque, os cuidados de enfermagem e os exercícios na qual, então, nós faremos a progressão do caso clínico a partir da aula de avaliação hemodinâmica que vocês já tiveram. Como conceito central, nós podemos dizer que o choque é a perfusão tissular inadequada, resultando em deficiência de oxigênio ao nível celular. Normalmente é provocado pela falência dos seguintes componentes do corpo que afetam a distribuição de oxigênio e nutrientes às células, provocando redução do débito cardíaco. Então, a função de bomba é um dos componentes, o volume de sangue em circulação, outro componente, e o sistema vascular, ou seja, o estado em que se encontra o sistema vascular do indivíduo. De uma forma mais ampla, Martins et al. Define choque como uma síndrome que se caracteriza pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. É fundamental o seu reconhecimento precoce para que haja correção nas disfunções, assim como é fundamental tratar a causa de base. Então vejam aí já aparecendo dentro desse conceito o fornecimento de oxigênio como sendo a base do processo de disfunção orgânica nos pacientes que apresentam choque. Na fisiopatologia, nós basicamente abordaremos os dois aspectos principais, a oxigenação e a perfusão dos tecidos, os mecanismos compensatórios. Então vamos recordar alguns pontos importantes da fisiopatologia. Inicialmente, podemos dizer que a oxigenação de todos os órgãos está diretamente relacionada com a capacidade do organismo fornecer oxigênio ao sangue e transportar esse sangue oxigenado até as células. Então, o sistema pulmonar aí, com sua função de ventilação e oxigenação, garantindo uma adequada respiração, é fundamental para que haja uma oferta adequada de oxigênio. Por sua vez, o sistema cardiovascular, então, auxilia no transporte desse sangue oxigenado até as células para garantir o metabolismo. A hemoglobina no sangue atua como transportadora de oxigênio. As células consomem cerca de 25% do oxigênio que nós liberamos, que o nosso organismo libera, denominado, então, consumo de oxigênio. Então, veja que a concentração é bastante alta para irrigar os tecidos e perfundi-los. O sistema cardiovascular, então, ele auxilia no transporte do sangue oxigenado até as células para o metabolismo, e a hemoglobina no sangue atua como transportadora de oxigênio, como nós vimos aí. Essas células consomem cerca de 25% do oxigênio liberado. Nos períodos de estresse fisiológico, é lógico que o consumo de oxigênio fica totalmente dependente desse fornecimento de oxigênio. O que é um estresse fisiológico? Uma atividade física, por exemplo, que nós fizemos. Nesse caso, os mecanismos respiratórios, endócrinos e circulatórios iniciais respondem a esta necessidade de oxigênio celular, ao aumentar os elementos para o funcionamento do oxigênio. Assim, quando não há oxigênio adequado, as células o extraem através do que chamamos de metabolismo anaeróbico, para produzir ATP, para produzir a energia. Então, nos estados de choque e má perfusão, o oxigênio é consumido em uma velocidade muito maior do que é liberado,
porém difícil quantificar quanto as células precisarão nesse caso, porque daí depende do metabolismo, das causas de base, de algumas comorbidades, da condição clínica daquele paciente. Então, o metabolismo anaeróbico, ele produz excesso de ácido lático, que por sua vez causa a morte celular. Nos casos de choque, o que nós precisamos lembrar é que a função da enfermagem, o papel central da enfermagem, é implementar cuidados que podem aumentar o fornecimento de oxigênio, pois a meta é maximizar o fornecimento de oxigênio para satisfazer as necessidades celulares, a fim de evitar as mortes tecidual e celular. Vamos ver como isso se dá na prática, então. Nós temos alguns mecanismos compensatórios. Diferentemente da criança, o adulto possui os mecanismos compensatórios maduros e que nos permitem, então, em alguns minutos, compensarmos aquela perda sanguínea ou aquele processo infeccioso que está provocando o choque. Então, o cérebro, ele transmite a informação de sede e ele produz e aumenta o hormônio antidiurético na tentativa de reter maior volume aos órgãos vitais, que seria o cérebro, coração e pulmão. O sistema cardiovascular, por sua vez, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, aumenta a resistência vascular sistêmica, reduz o fluxo sanguíneo para o rim, trato gastrointestinal, pele, músculos esqueléticos e provoca a constrição das veias, nesse caso para garantir sempre a maior volume de sangue nos órgãos vitais. A glândula suprarrenal, por sua vez, ela aumenta a produção e a liberação de aldosterona pelo córtex da suprarrenal e aumenta a produção e liberação de catecolaminas, principalmente epinefrina e norepinefrina pela medula suprarrenal. E nesse caso, então, provoca vasoconstrição para melhorar o fluxo sanguíneo nos órgãos vitais. O fígado, então, colabora nesse processo, fazendo a constrição das veias e sinusoides com mobilização do sangue armazenado no fígado. O rim aumenta a retenção de sódio e água e reduz o débito urinário. E o leito capilar, então, aumenta a reabsorção de água nos capilares a partir dos espaços intersticiais, devido à constrição das arteríolas com uma resultante diminuição na pressão dos capilares. Esses mecanismos compensatórios, então, eles, como eu já falei, eles são liberados por alguns momentos, dependendo do que é que está provocando o quadro de choque. Logicamente que o paciente, para ter a sua recuperação, precisará, então, receber o tratamento adequado. Essa tabela aqui, ela mostra a classificação do choque e as etiologias. Eu deixei, então, sublinhado em vermelho os choques que nós vamos aprender, porque são os mais comuns, né, que nós temos na nossa prática. Então, nós vamos trabalhar com o choque cardiogênico, que diz respeito justamente à função de bomba. Vamos trabalhar com o choque distributivo, que aí nós teremos 3 tipos de choque distributivo que nós vamos trabalhar nessa disciplina: anafilaxia, o neurogênico e o séptico. Temos também o choque hipovolêmico. Então, esses serão os tipos de choque que nós vamos estudar aqui nesse conteúdo. Nós vamos trabalhar com o choque hipovolêmico, cardiogênico, o anafilático, que é o distributivo, o choque séptico, que também é distributivo, e o choque neurogênico, que também é distributivo. Nesse vídeo aqui, então, nós vamos aprofundar o choque hipovolêmico e nos demais, os subsequentes. Esse esquema aqui, ele é bem interessante porque ele mostra, de uma forma resumida, todos os processos na qual o indivíduo que sofre um choque séptico poderá passar. Então, aqui em cima vocês veem os fatores de risco principais. Nós temos perda de líquido, pode ser por sudorese excessiva, por insolação, temos hemorragia, temos o trauma, temos queimaduras, desidratação e diarreia. Então, diferentes fatores de risco poderão levar, então, à redução do volume sanguíneo, por sua vez, a redução do retorno venoso, por diminuir esse volume, redução do débito cardíaco, com consequente redução da pressão arterial, com aumento da frequência cardíaca na tentativa de compensar, com aumento na resistência vascular sistêmica e na frequência respiratória. Temos como consequência mantém-se a redução do débito cardíaco, a redução da perfusão tecidual, a redução da oxigenação tecidual, até a morte tecidual e celular. E vejam à esquerda, então, nós temos os mecanismos compensatórios. Nós temos a compensação renal para conservar o volume, levando à insuficiência, que nós vimos lá na fisiopatologia, as compensações dos pacientes que sofrem choque.
Por consequência, nós temos uma insuficiência cardíaca devido à estimulação do sistema nervoso simpático, caso a hipovolemia, né, o choque hipovolêmico, permaneça. Essa insuficiência cardíaca também leva a uma acidose progressiva e à morte celular e tecidual, com consequente, então, inflamação celular, levando ao aumento da permeabilidade capilar e movimento de líquido do espaço intracelular, o EIC, para o espaço extracelular. Então, esse ciclo vicioso ele ocorre se o paciente, então, não entra com o tratamento para diminuir as consequências do choque hipovolêmico, que pode levar à morte. Todo choque dentro da unidade de terapia intensiva ou emergência são condições graves dos pacientes. Dentre os principais achados físicos que nós podemos observar nos pacientes encontram-se atividade mental alterada. Então, esses pacientes poderão variar desde uma letargia até a falta total de responsividade, respirações rápidas, profundas, que gradativamente se tornam laboriosas e mais superficiais à medida que se deteriora a condição do paciente, pele fria e pegajosa, com pulsos fracos e filiformes, taquicardia devido à ativação do sistema nervoso simpático, débito urinário diminuído, a urina se torna escura e concentrada porque os rins não estão conservando, então, o líquido. Aqui eu trouxe, então, um pouco dentro da classificação do choque hipovolêmico, as diferentes classes em que o choque hipovolêmico está integrado. Essas diferentes classes, elas vão de classe 1 a classe 4, e as principais observações que nós temos é a perda volêmica em percentual e a perda volêmica em ml, a frequência cardíaca, a pressão arterial, o enchimento capilar, a frequência respiratória, o débito urinário, que se dá em ml por hora, o nível de consciência e a reposição volêmica. Então vejam que na classe 1, o indivíduo normalmente tem uma perda volêmica de 15%, menor que 15%, e a perda volêmica em ml é menor do que 750 ml. Possui um débito urinário maior do que 30 ml por hora. Já na classe 2, ele tem um enchimento capilar bastante reduzido. Vejam que a perda volêmica dele poderá chegar a 1.500 ml. A frequência respiratória se eleva para 20 a 30 movimentos por minuto. O paciente, então, se apresenta bastante ansioso. Na classe 3, ele poderá chegar à perda de 2.000 ml de sangue. Ele está hipotenso, a frequência cardíaca vai de 30 a 40 movimentos ventilatórios por minuto, e o paciente então evolui de uma ansiedade intensa para a confusão mental. E por último, a classe 4, mais grave, em que o paciente perde mais de 2 litros, né, perde de sangue, apresenta hipotensão, ele tem uma frequência respiratória acima de 35 movimentos ventilatórios por minuto, praticamente o débito urinário é nulo. Então, é importante a gente entender que essas perdas sanguíneas são divididas em classes para facilitar a nossa avaliação clínica. E nos alerta no seguinte sentido, que às vezes, dependendo da condição clínica do paciente, ele estando numa classe 2, por exemplo, ele já poderá estar bastante grave. Já outros pacientes com uma perda sanguínea mesmo elevada poderão ter mecanismos compensatórios em função de um organismo mais rígido, sem comorbidades. Dentre os principais cuidados de enfermagem, nós podemos dizer que o objetivo que o enfermeiro tem em relação ao atendimento dos pacientes em choque é restaurar o volume sanguíneo e resolver a causa da perda de volume. Então, é importante que esse paciente retorne seu equilíbrio sanguíneo e que se possa resolver, identificar qual é a causa da perda de volume. Então, inicialmente, devem ser administrados cristalóides, com soluções isotônicas, como soro fisiológico 0,9%. A diferença do cristalóide para o colóide é que o cristalóide, ele rapidamente é eliminado pelos rins. Ele tem uma função de manter o volume sanguíneo circulante. Já os hemoderivados, que são os coloides, como a albumina e os expansores de volumes sintéticos, eles são empregados para ajudar no processo de reanimação, em especial quando a perda sanguínea constitui a causa primária. Então, aquele indivíduo que tem uma perda sanguínea muito grande, em que se mantém muito instável pelo recebimento dos cristalóides, o ideal é receber, então, concentrado de hemácias, principalmente quando a hipotensão se deve à hemorragia.
Administrar volume, então, de forma expressiva, se não há insuficiência cardíaca, é importante que nós observemos se esse paciente não está com um quadro de insuficiência cardíaca. Então, temos que monitorar à medida que ele vai recebendo o volume. Obter e manter um acesso venoso adequado, então esses pacientes precisam de acesso venoso bem seguro, se não puder ser uma veia cava superior, uma subclávia ou uma jugular interna, esse paciente então precisa ser puncionado com um abocate, que é o catéter agulhado, pelo menos com um calibre 16, 18, para garantir então uma adequada administração de fluidos. Precisamos avaliar a condição pulmonar durante a administração dos líquidos, fazendo ausculta pulmonar com frequência para observar a resposta do paciente à administração dos cristalóides. Esses líquidos eles poderão ser aquecidos para limitar os efeitos negativos de hipotermia. Então, em ambientes muito frios, o ideal é que esse líquido seja aquecido numa temperatura de 36,2 graus centígrados para diminuir os efeitos da hipotermia. Lembre-se que o sangue ele mantém a temperatura corporal e uma perda elevada provoca uma diminuição da temperatura nos pacientes. E se esses pacientes são expostos a ambientes frios, essa hipotermia então provoca extrema vasoconstrição, dificultando a recuperação do paciente. Os membros inferiores também podem ser elevados para evitar a retenção venosa distal e aumentar o retorno venoso para os órgãos vitais, especialmente para o coração. Esta posição, por exemplo, de Trendelenburg, com elevação dos membros inferiores, ela é indicada se o paciente não apresenta um quadro de insuficiência cardíaca. Os sinais vitais devem ser registrados rigorosamente: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura e a avaliação da dor. Monitorar e avaliar a saturação de oxigênio, então esse oxímetro de pulso tem que estar bem posicionado, com o dedo bem seco, na extremidade bem seca, limpa, para que se possa obter o mais adequado possível a oxigenação desse paciente. Medir e avaliar o débito urinário, então lembrando bem que esse paciente está recebendo bastante volume, mas ele teve uma perda muito grande pela hipovolemia. Então ele precisa fazer esse rim funcionar. Esse rim precisa estar perfundido, precisa ter volume e funcionar. Então o controle do débito urinário é fundamental. Avaliar o nível de consciência, então a escala de Glasgow, que vocês já tiveram, as pupilas, a sensibilidade e os reflexos, para garantir que esse paciente está tendo uma adequada oxigenação cerebral. Avaliar os resultados laboratoriais e as intervenções. Então, é fundamental que nós possamos medir os eletrólitos, potássio, magnésio, cálcio, a glicose, gasometria, glicemia, ureia, creatinina e o hemograma completo para garantir, então, que esse paciente esteja recebendo o que precisa, e se houver alterações de eletrólitos, por exemplo, um potássio baixo, ele vai precisar receber potássio. Se o cálcio estiver baixo, ele vai precisar receber o cálcio, magnésio baixo, enfim, manter a bomba sódio-potássio adequada, como os demais exames laboratoriais. Então, nesse momento, nós encerramos a parte do choque hipovolêmico, e no próximo vídeo nós teremos a parte do choque cardiogênico. Espero que vocês tenham entendido, e disponibilizamos então lá no Moodle o fórum de dúvidas para que vocês possam entrar em contato. Obrigada pela atenção.